Hoje é sábado, um lindo dia, é um dia especial chamado Sábado de Aleluia. E sabe o que significa a palavra aleluia? Louvai ao Senhor. Então, que seja um sábado de muito louvor. Meu bom dia a todos. Eu peço a sua compreensão. Eu não consigo ler o nome de todos aí e também nem ver a imagem, mas depois eu dou uma olhadinha e consigo ver quem compartilhou comigo, quem assistiu, quem se fez presente nesse expediente, posso até atribuir um devocional. Convide mais alguém para esse devocional, pois hoje quero trazer algo muito interessante. Uma palavra que pouco se prega ultimamente nos púlpitos, mas uma reflexão que conecta com o fato histórico desta semana especial, que é a Semana da Páscoa, que isso é de muita importância, de um significado muito grande para o cristianismo, que muitos apenas relembram este dia ou a Páscoa como a saída, como a libertação, como passagem, como um marco jamais que deve ser esquecido, jamais. Mas, acima de tudo, por trás deste marco, deste propósito, por trás de toda a libertação, Deus quis criar um outro marco, que fique como marco na sua vida. A quem servir. Enquanto a pessoa não é livre, ela não serve a Deus. E depois de ter sido livre, de ter tido a sua Páscoa e a sua ressurreição, ela é livre para servir. Então a Páscoa deve ser o marco que mudou o senhorio da sua vida. Então ligue, compartilhe com mais alguém, e eu dou meu bom dia a todos, desejando um dia abençoado e que a palavra coloque luz. Examine o conteúdo. Eu sei que a minha imagem não não agrada e não é para isso também, mas a minha função, o meu chamado, a graça de Deus na minha vida não tem sido vã. Que também o que mudou a minha vida foi exatamente a minha libertação, que mudou o meu Senhor, mudou minhas motivações, mudou a minha visão de vida, mudou os meus medos, até posso dizer. O que estava me matando era um medo de morrer. Mas depois que eu ressuscitei com Cristo, o medo de morrer, não. Olha, isso aí não me tira sono, não me altera o meu psicológico, não muda o meu sistema nervoso. Então eu desejo a você um dia abençoado, pode ir tomando seu chimarrão. Hoje é sábado, então você com certeza que trabalhava ou trabalha em empresa não está, e quem está também não está me assistindo. Você que está me assistindo é sinal que tem um tempo disponível, está em casa, então vamos valorizar. Mas vamos pegar um texto dentro dos fatos que ocorreram há 2000 anos atrás, 2000 e uns anos atrás, e também como mandamento há 3.300 e poucos anos atrás. A primeira Páscoa quando Deus instituiu, foi uns 1.300 antes de Cristo. E de Cristo para agora é só ver o nosso calendário.
Nosso calendário é cristão, é de Cristo para cá. Então observe aqui o que Mateus registrou no capítulo 28, que diz assim: ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Que dia é hoje? Sábado. Então o que aconteceu? Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E chegando lá, diz o verso 6, e verso 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Então aqui já, terminando o sábado, no início do domingo, estava livre para qualquer atividade já. Então as mulheres foram lá ver o sepulcro, com certeza ornamentar, fazer alguma coisa, pois não podiam fazer por causa do dia do descanso. Quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, após o pôr do sol, não podiam fazer mais nada. Era a lei, era o comportamento humano na dispensação da lei. Mas com a morte de Cristo, tudo isso foi abolido, foi melhorado. Por isso que Jesus se tornou Senhor do sábado. Então o sábado, agora, Jesus é mais importante que o dia. Mas vamos ver agora, ele deu essa ordem para encontrarem com ele para o lugar que já tinham marcado. Que lugar era esse? Galileia. Seguiram então os discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, observe aqui, quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Aqui está já uma divisão de fé, de comportamento, de visão, divisão também de entendimento. Então, quando viram, adoraram. Mas mesmo aqueles que viram, duvidaram. Alguns dos que estavam junto e viram, duvidaram. Quanta gente que está junto com a gente e continuam duvidando do poder da palavra. Eu tenho falado muito sobre o poder da palavra, que ela é viva, eficaz, poderosa. Mas sabe o que autentica esse poder que a palavra tem? Essa veracidade que esta palavra é justamente a ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, eu teria dificuldade de acreditar na Bíblia. Mas com a ressurreição de Cristo, e o que prova a ressurreição de Cristo? Que quando eu recebi a Jesus, crendo que ele ressuscitou, começou com a minha vida, na minha vida, uma nova fase, um relacionamento, uma comunhão, porque a gente não tem comunhão com mortos. Pode ver uma coisa interessante, até mesmo uma pessoa que esteja andando com vida, a vida no seu corpo, mas morto para com Deus, o seu espírito não tem comunhão. Não existe aquela harmonia, aquele sentir-se à vontade, aquela confiabilidade. Mas quando a pessoa tem o mesmo espírito, interessante que eu orei a um Cristo que para muitos aliás, para os que duvidaram e que duvidam que ele ressuscitou, Jesus está morto.
E não adianta também, por exemplo, eu na minha trajetória de vida, eu fui religioso. Eu sou de uma família de tradições religiosas. Mas a religião que eu estava, adorava, buscava, falava, orava para quem não se comprovava, não havia prova que houvesse ressuscitado. Mas pelas obras que praticou na terra, era considerado santo. Mas morreu. E quando eu morrer, eu só vou ressuscitar na ressurreição para a vida. Enquanto não houver a ressurreição para a vida de todos, que Cristo vai vir buscar a igreja e os que morreram em Cristo vão ressuscitar, então a partir dali eu entrarei novamente em ação. Mas enquanto de entre a minha morte até o arrebatamento da igreja, eu estarei dormindo, descansando naquele sono maravilhoso. Quem te esquece de tudo, descansa de tudo, e quando acorda, é tudo renovado. Assim será também para os que creem na ressurreição de Cristo. Que Deus lhe ajude a entender essa verdade para você encontrar motivação, coragem, fé, disposição e também construir esperança para a sua vida. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos, é que não adianta nós só falarmos, Jesus ressuscitou, os discípulos viram, e muitos dos que os viram o adoraram, se prostraram, se derreteram, se quebrantaram. Foi aquele festejo, aquela emoção tremenda, mas também, até mesmo dentre aqueles que comeram, cearam, caminharam, viram, repartiram o pão, fizeram parte dos milagres de Jesus, alguns deles duvidaram. Então a gente fica muitas vezes em embates de ideias e de coisas que se fica parlamentando, discutindo, trocando ideias, imaginando, falando, mas existe ação. Existe plano de ação dada por Jesus, marcada por Jesus a partir daquele encontro. Assim, meu irmão, minha irmã, meus amigos, existe um plano de ação para cada um quando se encontra com o Cristo ressuscitado. Existe um plano de ação. Você descobriu qual é o plano que Deus planejou para você? Qual é o desígnio? Qual é a missão? Qual é o seu dever? Qual é a sua função? Que a partir do Cristo ressuscitado, andando com você, qual é e aonde, por onde e o que estar interagindo. Existe esse plano de ação. E nós vamos ver aqui, continuando a leitura de Mateus, capítulo 28, vamos ver agora verso 18 a seguir. Depois que alguns adoraram, outros duvidaram, eu não estou bem certo disso. Será que eu estou vendo direito? Será que é de verdade? E até um deles teve coragem, que foi Tomé. Ele foi um dos que duvidou. E quando os discípulos falaram que tinham visto o Senhor, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu tocar o meu dedo na sua mão, no sinal dos cravos. Se eu conseguir colocar a sua mão lá no seu lado, onde entrou a lança. E não é que Jesus, quando eles estavam reunidos lá, questionando essas coisas, Jesus entra no meio e diz: paz seja convosco. E aí chamou Tomé: Tomé, vem cá, põe teu dedo aqui. Tomé, põe a tua mão aqui. Aí Tomé se converteu. Senhor meu e Deus meu.
Até então ele não tinha Jesus como Senhor e nem Jesus como Deus para ele. Mas era um discípulo. Tem muita gente que anda caminhando, diz que está caminhando com Jesus, diz que faz parte da igreja, mas não tem Jesus como Senhor e nem como Deus. Como quebra-galho, como guru, como irmão mais velho, como motivador para os desafios da vida. Mas vamos adiante. Então, quando Jesus se aproximou, falou-lhes dizendo, olha como é que ele então traz agora algo interessante, depois do encontro. Você já se encontrou com Cristo? Esta missão esse revestimento, esses privilégios para quem se encontra com Cristo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando a pessoa se encontra com Cristo, descobre que em Jesus existe uma autoridade, existe poder. Jesus está acima de principados, de potestades, de dominações. E ele tem o poder, e ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora, então, ele começa a repartir as tarefas da continuação do propósito de sua morte e ressurreição. E ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E observem, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor promete, sim, estar conosco. Mas eu faço uma pergunta. Será que Jesus continuou com aqueles que andaram com ele, viram tudo o que aconteceu, conseguiram ver Jesus ressurreto, mas não continuaram e não colocaram em prática o propósito e a missão que o Senhor o deu? Eu quero falar um pouquinho aí bem rápido, porque as horas andam. Há um propósito para isso, sim. Por que Jesus disse, ide e me esperem lá na Galileia, lá me vereis. E quando então os que creram e foram e esperaram, adoraram, aí o Senhor então se revela muito mais. Olha, me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então agora não é só na terra, não é só através do que eu fazia que eu manifestava poder. Agora vem do céu o poder para todo o que crê. Do céu. É de lá que vem. É de lá que vem o suprimento para o seu preparo para lá você retornar. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, ele diz assim, se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que significa ser ressuscitado juntamente com Cristo? É você crer na ressurreição dele. E você crendo que Jesus ressuscitou, aí então você pode crer no que ele ensinou, crer no que ele deixou como orientação para a vida. A orientação de um morto não tem acompanhamento, mas a orientação de quem morreu e ressuscitou tem acompanhamento, tem cuidados, tem a presença dele. Então, por isso, Jesus diz, me dado toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Eu sei que muitos oferecem o poder que Jesus tem, tanto no céu quanto na terra. E se você crê em Jesus, você pode ter esse poder. Não, esse poder tem um propósito.
eu muitas vezes quis usar esse poder, eu não estando cumprindo o propósito. E só pode usufruir desse poder quem está cumprindo o propósito. Qual é o propósito da sua vida? Você descobriu qual é a sua missão? Você já descobriu, meu amigo, meu irmão? Você já descobriu a que você está aqui nessa terra? Você não descobriu ainda qual é o propósito da sua existência? De Deus ter lhe criado, lhe oportunizado. Então vamos ver aí, no mínimo, alguns cinco coisas interessantes que nós podemos descobrir nisto tudo. Olha o que diz, quando ele disse assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. O verso 19. Então aqui tem cinco palavras diretivas. Ide. 5 ordens imperativas. Mas essas ordens imperativas ele deu depois que ressuscitou. Porque com a ressurreição dele, ele se torna presente, onipresente. Antes de ele morrer, ele não era onipresente. Ele só podia estar num lugar. Ele não era onipotente, o poder dele se limitava aqui na terra. Mas com a sua morte e ressurreição, o Pai delegou para ele o poder nos céus e na terra. E ele se tornou onipresente. Ele então pode agora dizer: façam discípulo. Ide, fazei discípulo. Ide. Fazei discípulo de todas as nações. E lá em Marcos 16,15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. E em Lucas 24:47, Jesus diz: todas essas palavras ele deu após sua ressurreição. E ele diz: ide, pregai arrependimento para remissão de pecados. E em João, capítulo 20, verso 21, que ele se apresenta lá no meio dos discípulos que estavam um pouco ainda apavorados, uns contando o que viram, outros duvidando do que os outros contavam. Então estava nessa situação. Então Jesus se apresenta e diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E o quinto ide que o Senhor dá é mais ou menos uns 40 dias após a sua ressurreição, que ele tinha recomendado aos que haviam crido nele que não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Qual é a Jerusalém? É onde você está, onde você congrega, onde você mora. É a sua Jerusalém. Mas o seu testemunho não deve ficar só no seu reduto. Mas ele diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. O que é a Judéia? Cidade vizinha. As cidades circunvizinhas. E também Samaria.
E depois, até aos confins da terra. Pois é, todos estamos aí no sábado de aleluia. Qual é o próximo dia? O domingo da ressurreição. Estamos caminhando essa via, relembrando essa passagem. Mas, acima de tudo, não foi uma simples passagem de libertação, mas foi uma passagem de mudança de senhorio. O que você tem planejado com a ressurreição de Cristo na sua vida? O que você tem como plano de vida? Qual é o seu olhar para o futuro com respeito à sua ressurreição? Hoje, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E Paulo diz lá em Efésios, e estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. O que significa estar assentado com Cristo? É olhar para a vida, é olhar para esse mundo como Cristo olha. Não com desprezo aos pecadores, mas com desprezo ao pecado. Se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas que são de cima. E você recebendo inspiração que vem de cima, você estará vendo coisas que têm consistência. Você estará se apegando a coisas mais importantes, significantes, que irão deixar para você resultados melhores. Pare de olhar para o sistema deste mundo. Poderia até fazer uma comparação. Hoje o Brasil está vivendo, e eu tenho certeza que se vai para um voto aberto, assim como Pilatos lavou as suas mãos, tinha poder para o defender, mas só soube dizer, eu lavo as minhas mãos, e apresentou uma opção. Qual era a opção? Soltar a marginalidade. E o que está acontecendo no Brasil? Não é por voto, mas é por decisão de pessoas que têm poder para defender a verdade, mas só sabem dizer, eu lavo as minhas mãos porque eu não quero ser cúmplice da morte de corona. Cuidado. O mesmo espírito que perseguiu Cristo e matou a Cristo, crucificou a Cristo, é o mesmo que quer aniquilar e enfraquecer o cristianismo hoje. E vem de quem isso? De autoridades que se deixaram corromper, que invertem. Olha, até olhando bem, estuda em casa esse capítulo e pode ver que eles sabiam do que Jesus havia falado, que Jesus ressuscitaria o terceiro dia. Então, para que isso não acontecesse, eles montaram uma guarda para vigiar o sepulcro. Mas não adianta pôr guarda, não adianta criar centrão, não adianta se unir governadores e resistir uma direção divina através da autoridade maior. Não adianta não. Deus operando, essas coisas tudo vão cair. Precisamos abrir os olhos. As próximas horas se comemora a ressurreição de Cristo. Mas eu comemoro a ressurreição de Cristo na minha vida, sabe há quantos anos? Há 53. Eu ressuscitei há 53 anos. Foi quando me encontrei com o Cristo vivo. Se fosse votar, estão apoiando os Barrabás. Quem são os Barrabás? Os salteadores. Quem são os Barrabás? Os corruptos da política que não querem um governo cristão para que suas obras não venham à luz.
Não cabe a nós julgar. Mas automaticamente, quando Deus começa a agir, o mal tem que sair. E o mal não quer perder o seu espaço no governo. Vamos, com a ressurreição de Cristo, vamos crer e vamos nos apossar do que Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Creia. E ele diz: eis que eu estarei convosco. Sabe com quem ele está? Com quem vai e faz discípulo, com quem prega o evangelho, com quem prega arrependimento para a remissão de pecados. O Senhor está com aquele que cumpre o chamado, que aceita ser enviado para ser mensageiro de boas novas. O Senhor está com aquele que é testemunha. Amém? E para encerrar, eu recebi uma mensagem muito interessante hoje, que me chamou a atenção. Um senhor de 92 anos deu alta do hospital, esteve com problema de coronavírus e teve que usar o respirador. E depois de que ele ganhou alta, então chegaram para ele, a direção do hospital: o senhor terá que pagar, se não me engano, 500 euros pelo uso do aparelho. Ele começou a chorar. E aquilo impactou. E queriam saber por quê. O senhor não tem condições? Eu tenho condições, sim. O pagar os 500 euros não é problema. Eu tenho condições. Mas eu estou chorando porque eu respiro. Respirei 92 anos. Estou devendo isso para Deus. Pois é. Será que você precisa ir para uma máquina para respirar artificialmente, para reconhecer que você é devedor a Deus? Do ar que respira, da saúde que tem, do chão que você pisa, do alimento que você come, da saúde que você tem. Tem que esperar se tornar vegetativo para valorizar tudo que Deus dá de graça? Reconheçamos que nós sem Deus nada somos. Por isso que Jesus diz: é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Quer manter esse poder, essa autoridade? Cumpra o propósito. Faça discípulo. Está faltando, quero dizer para os irmãos, está faltando os ressurretos cumprirem a palavra. Eu sei que muitos ressuscitaram com Cristo e acabam morrendo e voltam ao pecado. Mas por que voltam ao pecado? Porque não cumprem a missão para a qual foram ressuscitados. Os que servem ao diabo continuam fazendo discípulo. Os esquerdas e os centrões continuam se fortalecendo para se acharem mais poderosos. Nós temos um Deus que, operando ele, ninguém impedirá. Creia na ressurreição e creia que com a sua ressurreição você tem autoridade e você tem a presença continuada do Senhor caminhando contigo. Deus o abençoe e amanhã, neste horário, estaremos o nosso culto sendo transmitido ao vivo. Então, um tete-a-tete sozinho com você é na segunda-feira, às 9 horas. Deus abençoe.